E o Dentinho, hein, gente? Será que ele volta para o Corinthians? Nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas informações sobre o assunto e também a minha opinião. Por isso você fica até o final, tá? Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! E o Dentinho, hein? Será que ele volta para o Corinthians? É a pergunta que eu mais ouço nos últimos tempos, inclusive nas lives que a gente realiza todo dia. Aliás, eu quero convidar você, torcedor corintiano, a participar do Café da Fiel. É um programa que só fala do Corinthians, mercado da bola, bastidores, o time, tudo que envolve o clube de Parque São Jorge, aqui no Café do Setorista. O Café da Fiel, ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. A gente até passa um pouco das 19, né? Depende do dia, as informações que a gente tem no dia, a gente até passa um pouquinho ali interagindo com o torcedor. Então eu convido você a participar dessa live de segunda a sexta-feira. E nessa live é onde me perguntam muito do Dentinho. Samir, o Dentinho vem para o Corinthians, ele vai voltar para o Timão. O Dentinho ele tem um acerto verbal com o Corinthians, um acordo verbal. Me perguntam muito isso. Eu vou falar aqui o que eu apurei em relação ao Dentinho, jogador revelado no Timão que está na Europa há 10 anos. Primeiro, o que as fontes me passaram é que não há hoje nenhuma negociação. O Corinthians não tem nenhuma negociação com o Dentinho, não tem nenhuma conversa avançada, não há negociação aberta. Até foi falado isso lá atrás, e a questão que envolver salários, depende muito de tudo isso. Mas a informação que eu tenho hoje, de fontes que eu confio, é que não tem negociação aberta. Porém, tem uma coisa aí interessante para você que gosta do Dentinho e quer ver o Dentinho de volta ao Corinthians. Quando eu falei do Dentinho para o segundo semestre, porque eu perguntei agora e a fonte foi verdadeira, falou não tem nada. Mas e o Dentinho para o segundo semestre, já que o contrato dele com o Shakhtar termina no meio desta temporada? A resposta ela não foi negativa, ela não foi, esquece isso, o Dentinho não interessa, está fora dos planos, porque normalmente a gente conhece as fontes, né, e pelo feeling que a gente tem, a fonte já responderia, não, Samir, deixa isso pra lá, isso é mentira. Eu já levei vários nomes de jogadores que pipocam por aí e eu levo para as fontes, elas falam, não, esquece isso não tem nada a ver, não vai nesse caminho, não vai nessa onda, e já logo descarta. Quando eu falei de Dentinho para o segundo semestre, a resposta não foi dessa forma, né? A resposta foi mais genérica, depende do dia de amanhã, não sei o dia de amanhã. Então dá pra gente entender pela experiência que a gente tem que o Dentinho não está descartado para o meio do ano não, e pode sim pintar no Corinthians. Vai depender de negociação de salários, de luvas, muita coisa, e aí nós vamos precisar aguardar até o meio da temporada para saber se o Dentinho volta ou não. Então essa é a notícia talvez mais animadora. Não é uma notícia cravando a negociação, mas pelo menos é uma notícia honesta para você entender a temperatura certa. Eu costumo falar isso, né? Uma informação na temperatura certa, como é um bom café, como deve ser um bom café. Então é isso. Agora eu vou para a minha opinião em relação ao Dentinho. O Dentinho, se ele for contratado para o Corinthians, creio eu que a ideia é utilizá-lo como centroavante. O Dentinho não vai ser contratado para jogar pelos lados. Se for, vai ser um erro do técnico. O Mancini hoje ele joga no 4-1-4-1, e se ele traz o Dentinho para jogar pelos lados, o Dentinho já não tem a velocidade de antes, o Dentinho não tem a explosão e a força física de antes, é um atleta que completou 32 anos, então o Dentinho viria, né, para jogar como centroavante. Como centroavante tem o Jô, tem o Cauê, o Corinthians tem algumas opções, o Jô não anda muito bem. E o Dentinho não é um atleta também que faz muitos gols, não é muito animadora essa contratação também nesse sentido para ser um centroavante. Em 10 anos de Europa, ele marcou 26 gols. É muito pouco. Um atleta que jogou 192 partidas marcou apenas 26 gols. Teve anos, temporadas que o Dentinho, por exemplo, pelo Besiktas, quando ele atuou pelo Besiktas, ele não marcou nenhum gol pelo clube. E quando voltou também ao Shakhtar, teve temporada que ele marcou 1 gol, depois repetiu 1 gol, 2 gols, uma temporada que ele marcou mais 5 gols, 6 gols no máximo. Então não é um jogador também que se destaca pelo faro de gol,
pela finalização certeira. É um atleta que até atuou pouco. Então é uma contratação de risco que o Corinthians até pode fazer essa contratação, não vejo nada de mal, porque é um jogador que está na Europa há muito tempo, tem uma identidade com o clube, mas não pode ser uma contratação muito cara, então o Corinthians tem que ponderar isso. E outra opinião que eu tenho, e aí você pode deixar o seu comentário aqui para ver se você concorda comigo ou não, é o seguinte: o Dentinho ficaria muito mais interessante se o Corinthians contratasse o Dentinho, mas abrisse mão do Jô e também do Casares e do Otero. O Corinthians ia economizar na questão financeira, ia trazer o Dentinho, que não é um jogador tão barato, e ia economizar com esses jogadores, Jô, Otero e Casares. E na qualidade técnica também, porque não adianta você ter o Dentinho de titular como centroavante e o Jô na reserva, ou então o Jô brigando de posição com o Dentinho indo para o banco, como foi o Luan, e aí o Corinthians perderia muito, aí investiria um dinheiro desnecessário. Então, na minha opinião, o Casares hoje está cansadão, não quer nada com nada, o Otero a gente conhece o futebol dele. Para mim ficaria mais interessante se o Corinthians não renovasse com esses jogadores, ainda conseguisse negociar o jogo de alguma forma, e aí sim trazer o Dentinho. Agora, trazer o Dentinho para a gente ter uma temporada aí, o Corinthians ver o Corinthians jogar com Jô, Dentinho, Casares e Otero, imagina esse quarteto, quem que vai marcar, quem que vai correr nesse time? Então fica meio difícil, é uma coisa de se pensar. Então vê se você concorda comigo ou não aí essa questão do Dentinho. Até concordo em trazer o Dentinho, mas o Corinthians teria que se desfazer de alguns jogadores hoje que são caros e que dentro de campo não estão rendendo. É isso, informação e opinião, é assim aqui no Café do Setorista, e eu convido você a estar todos os dias aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre bem informado do Corinthians, dos demais clubes, e comenta aqui embaixo o que você acha sobre a contratação ou não do Dentinho. Eu quero saber a sua opinião sobre este caso, tá? E eu te espero sempre aqui para tomar um café comigo e ficar bem informado do Corinthians e de tudo que envolve o clube de Parque São Jorge. Valeu!